Lá, hoje nós vamos falar sobre direito empresarial. Com a crise econômica do Brasil acumulada, infelizmente, há um bom tempo, muitas empresas entraram na fase do que se chama, do ponto de vista leigo, da gente que não lida com essa área no dia a dia, em recuperação judicial. Até 2005, a legislação no Brasil tratava de dois institutos igualmente desconhecidos do grande público. A gente falava em falência e concordata, que é um instrumento, um instituto jurídico que não mais existe na legislação brasileira. Para entender quais são as regras, como funciona esta área do direito empresarial, está conosco um especialista, o advogado Tiago Munaro. Obrigado por sua presença aqui conosco. Obrigado, Nelson. Eu que agradeço. Eu comentava fora do ar que a gente vai fazer quase uma aula aqui de direito sem nenhuma outra relação com isso, é para essa função mesmo, aqui na missão pública, para entender isso. Então, eu vou começar pela questão da legislação, porque até 2005, a gente tinha, sem conhecer esses institutos no dia a dia, Tiago, a figura da falência e da concordata. Como funcionava a legislação e o que mudou? Exatamente, Nelson. Nós tínhamos no Brasil um decreto-lei de 1945 que regia dois institutos distintos, a falência e a concordata. A falência ela é uma espécie de execução concursal, ou seja, quando o devedor, né, a empresa que tem uma dívida superior ao seu patrimônio, ela entra, portanto, numa crise patrimonial enorme. Então, o juiz decreta a quebra, que é uma espécie de execução concursal. Ele afasta os devedores do comando da empresa, vende todo o seu patrimônio, que a gente chama de ativo, para, a partir da venda desse patrimônio, pagar os credores de forma proporcional. Esse é o instituto da falência. E o que acontecia? A concordata, nessa lei de 45, era uma forma de o devedor falar, olha, eu tenho condições de afastar a falência e se eu tiver um prazo para pagar os credores, eu consigo superar essa situação de crise. Então nós tínhamos a concordata preventiva, que era quando o devedor ia até o Poder Judiciário antes do decreto de quebra, e tinha também a concordata suspensiva, que é quando o juiz havia decretado a falência e ele pedia essa concordata para ganhar esse prazo e fazer esse pagamento. Essa legislação vigeu no Brasil até 2005, quando entrou em vigor a Lei 11.101, que é a atual lei que trata dos institutos. Essa lei acabou com a concordata e criou um modelo novo, muito mais moderno, inspirado em legislações europeias, de recuperação judicial. Objetivamente, se eu tenho uma grande indústria, por exemplo, que está em dificuldades ou tem credores em um volume significativo de créditos a receber e não consegue, ele pode executar isso no caminho da dívida do dia a dia. Qual é a condição jurídica que esse credor tem hoje para provocar o judiciário com a nova legislação? O credor é o seguinte, veja só, se ele tem uma dívida, né, se ele tem um crédito, superior a 40 salários mínimos, ele pode tanto ajuizar um processo de execução, uma ação de execução, né, como ele já pode pedir a falência do devedor. Com 40 salários mínimos, né, qualquer coisa que seja superior, qualquer crédito que seja superior a 40 salários mínimos, ele tem condições de ir ao Poder Judiciário, ele faz um protesto, ele protesta o título antes, a gente chama de protesto para títulos falimentares, e aí ele já pode pedir a falência do devedor. Quando ele pede a falência, o devedor é citado. A empresa, a indústria, ela é citada para fazer, para lidar com aquele problema. Ela pode pagar, a gente chama isso de depósito elisivo, pagou, acabou o problema, certo? Se ela não pagar, nós vamos ter duas situações. Ou ela vai enfrentar os efeitos da falência, que é gravíssimo, porque a empresa praticamente acaba, fecha as portas, o acionista é colocado para fora da empresa, o sócio, o acionista, ou ela pode pedir recuperação judicial, que é o que tem acontecido efetivamente. Então a recuperação judicial, ela serve também como uma forma de defesa ao pedido de falência. Pediu recuperação judicial, a primeira eficácia imediata é o afastamento da possibilidade de quebra da empresa. Então, ver se a gente compreende isso para transferir para quem é leigo do lado de lá. Temos dois instrumentos aí de estratégia. O credor
ele tem no pedido da falência, depois de cumprir o rito do protesto e das fases de execução, uma forma de pressão na lei para poder satisfazer, receber o seu crédito a que ele tem direito. E o empresário enfim, o acionista do seu lado também tem um instrumento na nova legislação a partir de 2005 de poder justificar para o judiciário condições de se recuperar. Exatamente. A gente sempre tem que ter em mente que falência e recuperação judicial são institutos de direito que lidam com a empresa em crise. Se a crise da empresa é uma crise patrimonial, ou seja, ela tem muito mais dívida do que patrimônio capaz de saldar aquela dívida, o caminho natural é o da falência. Agora, se ela está passando por uma crise financeira econômica, seja por um problema específico da economia, seja por um problema de fluxo de caixa, inadimplência pontual, ela tem que ter essa possibilidade de se recuperar. Isso é importante porque atende um princípio de natureza constitucional, que é o da função social da empresa. A empresa gera emprego, circula a economia, arrecada tributo, não é? Ela é o cerne da economia, gira em torno da empresa. Então é importantíssimo que as empresas tenham essa possibilidade de se recuperar, porque acaba beneficiando uma camada enorme de pessoas, de agentes envolvidos. Aí a gente vai acabar comentando aqui que o processo de recuperação judicial ele é bastante extenso. E aí tem uma série de vetores ou indicadores ou critérios que definem essa relação. Como é que funciona a regra geral, para a gente entender algumas nuances especiais ou principais, de como o judiciário se comporta com a parte, por exemplo, falando, olha, essa empresa deixou de faturar tanto, o patrimônio dela em relação à dívida proporcionalmente é recuperável, quais são os critérios básicos para a gente ter ideia de que é possível recuperar ou não é possível recuperar? Essa é uma pergunta interessantíssima. É sempre importante dizer o seguinte, quem decide, quem toma a decisão se a empresa tem ou não tem condições de se recuperar, não é o juiz. São os credores, não é? A partir do momento em que a empresa devedora ela pede recuperação judicial, ela fica na mão dos credores. Porque como é que funciona mais ou menos? Ela pede recuperação judicial. O juiz, num primeiro momento, ele só analisa os requisitos legais e objetivos da lei. Se preencheu todos os requisitos, ele defere o processamento da recuperação judicial. Não é a recuperação judicial ainda, é o processamento, né? É o início do processo. Perfeito. Aí o que essa empresa tem que fazer? Num prazo de 60 dias, ela precisa apresentar um plano de recuperação judicial. O que é o plano de recuperação judicial? É a empresa dizendo como, quando e quanto ela vai pagar de toda aquela dívida que ela tem. Ou seja, ela apresenta, ela tem, isso é requisito do pedido, ela vai apresentar qual é o universo de credores. Esses credores são divididos por classe. Então você tem, por exemplo, os credores trabalhistas, os credores que têm uma garantia real, que geralmente são os bancos, hipoteca, penhor. Você tem os credores quirografários, que são aqueles credores que não têm garantia nenhuma. Então, geralmente, é o grande montante, né, dos credores. E tem uma classe especial, que são dos credores que são de microempresa e empresa de pequeno porte. Ela apresenta esse conjunto, portanto, de credores. E no plano, ela vai dizer, olha, eu preciso de uma carência, eu preciso parcelar isso em 36 vezes, 48, 60 meses, eu preciso de desconto, é muito comum, não é? E de onde é que ela vai tirar o dinheiro para fazer todo esse pagamento? Se ela vai vender algum ativo, se ela vai ter um investidor, se ela vai fazer uma UPI, que é separar um pedaço da empresa para vender, né, para alguém. Enfim, ela apresenta como, quanto e quando ela vai pagar os credores. Se você tem essa condição, eu me imagino aqui do ponto de vista de estratégia, a primeira questão que me veio à imagem, Tiago, é que o credor pode, de sua parte, de sua estratégia, não ter interesse nessa recuperação, embora, eventualmente, ali nos instrumentos do plano apresentado na mão, as condições possam ser reais de recuperação.
eu tenho interesse, eventualmente, por uma estratégia de mercado em assumir aquela empresa, sei lá, ou outra condição. Como é que funciona nesse caso? Se a decisão é do credor, se é ele que manifesta a vontade e não é o juiz que decide, esse tipo de estratégia. Perfeito. Aí o que acontece? Apresentado o plano, o juiz convoca uma reunião com todos esses credores, que é o que a gente chama de Assembleia Geral de Credores. E aí, nessa Assembleia Geral de Credores, o plano é colocado em votação. Se os credores não concordarem com o plano, a recuperação judicial é imediatamente convolada em falência. Imediatamente. Se os credores não concordaram com o plano apresentado, aquilo que era um processo de recuperação judicial imediatamente vira um processo de falência. Agora, nós temos lá os requisitos, né? Esse plano precisa ser aprovado pela maioria simples de todas as classes de credores e ainda na classe dos credores com garantia real e dos credores quirografários. Também precisa ser aprovado por maioria. Eles votam pelo valor proporcional ao crédito e também votam por cabeça e precisa ser aprovado nessas duas hipóteses. Se for aprovado, o plano está aprovado. E aí ele vale para todo mundo. Ou seja, se um credor não aprovou, mas a maioria aprovou, esse credor que não aprovou o plano, necessariamente tem que se submeter àquele plano de recuperação judicial. Ou seja, me parece que a questão da fase de recuperação judicial de uma empresa, o ideal é que ela tenha condições, eventualmente aqui, usando a linguagem bem leiga para as pessoas entenderem, que não chegue na fase judicial. Mas como isso pode partir da vontade separada, individual, de um credor, acima de 40 salários mínimos, uma empresa pode ser submetida à ideia da ação a qualquer tempo. Pode, sem dúvida nenhuma. A capacidade dela de liquidar isso é que vai fazer se o processo anda ou não. E várias empresas fazem isso, utilizam esse mecanismo previsto na lei como forma de pressão, efetivamente. Sim. Em vez de entrar com ação de execução, entra com ação de falência, porque sabe que coloca aí a empresa devedora em maus lençóis. Eu não sei se eu estou me fazendo entender aqui, eu estou querendo dizer para quem está nos acompanhando no raciocínio, que é um limiar aqui entre uma estratégia de mercado, às vezes, e uma estratégia jurídica, que as duas podem ser da mesma vontade. Bom, eu tenho um interesse de mercado, tenho uma dívida aqui acumulada, eu protestei, eu levo a uma situação tal para que aquela empresa, lógico, com todos os prejuízos de ela estar na lista de uma empresa em eventual estágio de falimentar, de sofrer as consequências. Exatamente. Agora, Nelson, é importante também deixar claro que a recuperação judicial ela é sempre mais interessante do que a falência. Claro, certo? Claro. Porque na recuperação judicial, a empresa continua viva, ela continua existindo, os acionistas continuam no comando da empresa. Então, ela é interessante para todo mundo, porque você mantém os empregados, você mantém a arrecadação de impostos, e você mantém toda aquela regra de giro da economia, fornecedores, consumidores, todo mundo tentando se ajudar para que aquela empresa saia da situação de crise. Na falência, em regra, a empresa é lacrada, o estabelecimento é fechado, os acionistas são imediatamente afastados da empresa e se vende todo o patrimônio que se arrecada para pagar os credores. E quando vai se pagar os credores, você tem uma ordem determinada pela lei. O que acontece? Em primeiro, você paga os credores trabalhistas. Em segundo, você paga os credores com garantia real, que via de regra são os bancos. Em terceiro lugar, você paga o fisco. Quando você chega nessa situação de pagar o fisco, que são os impostos, sejam eles da União, do Estado, dos municípios, o dinheiro acaba aí. Quase sempre o dinheiro acaba aí. Porque quando a empresa entra numa situação de crise, geralmente ela deve muito imposto. É o que a experiência nos diz. Aí o que acontece? A grande massa de credores, que são os credores quirografários, acabam não recebendo nada no processo de falência. É por isso que a recuperação judicial é mais importante. Existem situações em que os descontos chegam a 90%. A 90% do valor da dívida. E ainda assim, os credores quirografários preferem receber só 10% do valor da sua dívida e continuar vendendo para aquela empresa num processo de recuperação judicial do que enfrentar um processo de falência em que provavelmente eles não vão receber nada e a empresa vai fechar as portas. Vou deixar de fazer uma pontuação aqui do raciocínio para você que nos acompanha, que nessa circunstância
Pode ser, em algumas condições, então, que aconteça de, além de um credor, o quirografar, aquele que não tem garantia aí para fazer o sinônimo do dia a dia da compreensão, de que ele chegue no estágio tal que, além de ele não ter recebido, ter demorado tanto tempo, ainda ter que conceder desconto para aquele que o deve. Exatamente. Parece uma situação. Eu estou colocando isso com uma situação para quem está do lado de lá e não convive com isso, fora da lógica, né? É fora da lógica. Tem gente que faz altas críticas ao Instituto da Recuperação Judicial. Eu já ouvi dizer, por exemplo, que é um golpe jurídico, que é um golpe institucionalizado, mas é exatamente assim. Mas é um caminho necessário para Claro. a superação de crise da empresa. Bom, se tem todas essas condições, num determinado momento desse estágio, que a gente está explorando aqui do ponto de vista quase didático e pedagógico desse tema, Tiago, você tem o juiz, a figura do juiz, que conversa com as partes dos credores, e ele tem que nomear não é mais um interventor, que a gente usava a expressão, um administrador judicial. Quais são as regras ou quais são os limites também de atuação desse administrador? Qual o papel dele nessa história? Antigamente era síndico que chamava, né? A lei anterior chamava síndico da massa falida. Era comum essa expressão. O administrador judicial é importantíssimo, né? É uma figura de presença obrigatória, tanto no processo de recuperação quanto no processo de falência, que são, dentro do direito, eu falo muito isso aos meus alunos, são os procedimentos mais complexos que existem, o da falência e o da recuperação judicial. Não tem nada no direito mais complexo do que falência e recuperação judicial, do ponto de vista do andamento do processo mesmo. Então o juiz, ele não dá conta de fazer tudo. O juiz só toma decisões de caráter jurisdicional. Todo o restante, sobretudo no processo de recuperação judicial, é designado ao administrador judicial. É ele, por exemplo, que organiza a verificação dos créditos, a classificação dos créditos, fiscaliza o plano de recuperação judicial, faz uma interlocução mais próxima com os devedores, isso no processo de recuperação judicial. Na falência, no processo de falência, o papel do administrador judicial é ainda mais importante. Por quê? Como os acionistas são afastados completamente do comando da empresa, é o administrador judicial que assume essa representatividade. É ele que passa a ser a pessoa legítima para organizar, cuidar dos interesses de toda a massa falida, de todo o conjunto de bens, não é? Um dado importante, Nelson, claro, é o seguinte: hoje, e a gente tem o exemplo do Mondelli aqui em Bauru, quando o juiz decreta a quebra de uma empresa, mas essa empresa, por diversos motivos, ela ainda tem um grau de viabilidade econômico-financeiro, é possível que se determine a continuidade do negócio, a continuidade da atividade. E quando se faz isso, também é o administrador judicial que cuida da empresa em continuidade até que ela seja definitivamente vendida. Aí me vem a posição, de novo, pensando no terceiro que está nos acompanhando o tempo todo aqui, mas eu tenho administrador judicial, imagino que ele seja escolhido pelo juiz ou apontado com uma série de prerrogativas de formação, mas pode ser que ele não entenda nada de mercado de frigorífico de bois, por exemplo. Ele vai cuidar também da estratégia do negócio, da ação do negócio no dia a dia? É assim, a figura do administrador judicial é uma figura de auxiliar do juiz, certo? A lei, ela prevê uma outra figura que nós chamamos de gestor judicial. Ok. Quando que, via de regra, acontece essa situação do gestor judicial? Quando a empresa ela pede recuperação judicial, os donos, os acionistas, os administradores, eles continuam na empresa. São eles que conduzem o processo de recuperação judicial, que apresentam um plano e que depois tentam implementar o plano. Entretanto, se ficar verificado alguma situação em que os acionistas cometeram algumas irregularidades, alguns crimes falimentares, o juiz tem a prerrogativa legal de afastar os acionistas, os administradores da empresa. E, assim o fazendo, o juiz nomeia um gestor judicial. Em regra, esse gestor também tem que ser escolhido pelos credores. É o que diz a lei. Chama-se uma Assembleia Geral e essa Assembleia Geral escolhe quem vai ser o gestor judicial. A jurisprudência, no entanto, ela tem admitido
que o próprio juiz possa nomear um gestor judicial que tenha expertise no ramo daquela empresa que está em situação de recuperação. Perfeito? Essa é a figura do gestor judicial. Ele entra quando os acionistas são afastados da empresa. Numa situação em que houve quebra e regime de continuidade, nada impede que você também distingua as figuras. Você tem o administrador judicial e aí esse administrador judicial, juntamente com o juiz, nomeiam um gestor judicial que faz aí só a gestão do negócio propriamente dito. Aí ele não tem uma função judicial, ele tem só uma função operacional, mas é nomeado pelo juiz também. Se o objetivo é recuperar a função social dessa empresa nas condições em que são possíveis, lógico, essa situação de que ela continue funcionando para os empregos, faturamento, para os impostos, como você disse, que me parece um vetor bastante razoável de perseguir ao longo desse processo, se esse administrador judicial pode, na lei, se existe algum mecanismo para ele ser fiscalizado. Ah, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Ele pode e deve ser fiscalizado, não é? Existe uma figura na lei que nós chamamos de comitê de credores. O comitê de credores é uma pequena reunião, digamos assim, com um membro de cada uma das classes de credores, então um membro dos trabalhistas, dos credores com garantia, dos quirografários e dos microempresas e empresas de pequeno porte. E aí, formado esse comitê, a função precípua dele é de fiscalizar o trabalho do administrador judicial. Sobretudo no processo de falência, né? Porque no processo de falência, o administrador judicial lida com muito dinheiro, com muitos recursos. É ele que vende os bens, é ele que arrecada o dinheiro, é ele que faz o pagamento dos credores. Então precisa ter uma fiscalização, e quem faz é esse comitê de credores. Ao longo desse processo, tem a questão dos amados atos falimentares, que a gente já está percorrendo alguns deles aqui. Aí o leigo também no dia a dia não consegue compreender porque que há uma demora, imagino que seja bastante desgastante para o trabalhador, para o próprio credor e para as partes, esse longo processo em andamento. Nelson, primeiro é um processo de fato muito complexo, com muitas fases, com muitas etapas. Agora, isso a experiência também nos autoriza a dizer. Nós lidamos, né, tanto em falências quanto em recuperações judiciais, com um poder judiciário desestruturado, né, muitos juízes pouco afeitos a lidarem com esse tipo de processo, então isso acaba atrasando bastante. Em São Paulo, capital, nós temos três varas especializadas em falência e recuperação judicial. Então, qualquer falência e recuperação judicial na comarca de São Paulo cai para essas três varas, a coisa anda mais rápido porque você tem varas especializadas. Se você vem para uma comarca como Bauru, por exemplo, um processo de falência ou de recuperação judicial ele pode ser distribuído para qualquer uma das 7 varas cíveis que nós temos aqui. E aí, posso dizer com tranquilidade que os juízes de Bauru, ou de Lins, ou de Marília, ou de Botucatu, não são juízes acostumados a lidar com o processo de falência e recuperação judicial. Né? Os promotores também não são promotores acostumados a lidar com esse tipo de processo. E aí, isso acaba demorando demais, há uma série de decisões equivocadas. Muitos administradores também são despreparados e acabam, aquilo que a gente diz numa linguagem mais vulgar, sentando em cima do processo. Então, isso, infelizmente, é comum. Há um despreparo generalizado, no meu ponto de vista, tanto do Ministério Público quanto do Poder Judiciário para lidar com esse tipo de processo no interior. Agora, tem uma outra situação também que é muito relevante. Num processo comum, a briga é entre autor e réu. É uma parte de cada lado. Então, esse processo tende a ser mais simples. Num processo de falência, você tem uma empresa devedora e você tem uma comunidade de credores. Essa comunidade de credores pode ter 2.000, 3.000 credores no mesmo processo. E todos eles têm direito à voz, todos eles têm direito de peticionar, todos eles têm direito de ir ao processo pedir alguma coisa. Isso acaba, às vezes, gerando algum tipo de tumulto. Qualquer credor acima de 40 salários mínimos nesse processo aí? Não. Qualquer credor. Qualquer credor, aí independe de valor. Aí independe de valor. Ele pode ter um crédito de R$10,
ele é credor com o mesmo direito de todos os demais credores. Essa limitação de 40 salários mínimos é para eu, credor, ter o direito de ir ao Poder Judiciário pedir a falência da empresa. Uma vez iniciado o processo, qualquer credor pode participar. Todos serão chamados. Aí demora muito mais. Demora muito mais. Na condição específica do caso Mondelli em Bauru, que a essa altura, depois de você nos ajudar na compreensão dessa área do direito, Tiago, até de forma pedagógica, como insisto, o baurense pode estar se perguntando já. Eu tenho um ramo de negócio conhecido aqui, familiar, tradicional, de frigorífico, e uma série de nuances com os dados que estão sendo apresentados do ponto de vista daquilo que é conhecido da opinião pública pelas partes, desse processo de conflitos em relação a algumas ações da administração judicial, é uma tentativa de leilão de um ativo, enfim, de um bem, então, do frigorífico, e um demonstrativo, uma alegação do lado de cá, de que há faturamento já e condições de valores comprovadas no processo em condições de pagar os credores. Perfeito. É essa a situação que hoje, enquanto nós estamos gravando aqui, está sendo discutido? Vamos fazer uma análise um pouco mais densa do caso do Mondelli, que é um caso interessantíssimo, né? É um caso que você consegue estudar todos os institutos da falência e da recuperação judicial. Para quem não sabe, a recuperação judicial do Mondelli foi a primeira da comarca de Bauru. Até então nós nunca tínhamos nenhuma empresa pedido recuperação judicial, então todo mundo de alguma forma aprendeu um pouco com a recuperação judicial do Mondelli. Nelson, a questão é a seguinte, o Mondelli começou com recuperação judicial, né? Houve um pedido na verdade houve um pedido de falência de um banco, o Mondelli apresentou a recuperação judicial para evitar aquele pedido de falência, houve o deferimento do processamento da recuperação judicial, apresentou-se um primeiro plano e esse plano foi aprovado pela Assembleia de Credores. Só que esse plano aprovado, ele não continha os requisitos da lei. Ele não falava exatamente quando, quanto e de que maneira ele pagaria os credores. De modo que a Justiça rejeitou o plano, né? Não quis homologar e determinou que o Mondelli apresentasse um novo plano. Pois bem, nesse interim, o administrador judicial, que tem o poder de fiscalização da empresa devedora, ele identificou que os acionistas, os administradores, a antiga gestão, teria cometido algumas irregularidades. A Justiça, então, determinou o afastamento de todos os acionistas, os administradores, e nomeou um gestor judicial que assumiu o comando da operação da empresa Mondelli. Pois bem, o administrador judicial avançou com as investigações e tudo mais e identificou que, de fato, existiam algumas irregularidades que eram insanáveis, que é o que nós chamamos de atos falimentares. Okay. Perfeito? E aí, então, antes mesmo de se apresentar um outro plano de recuperação judicial, a Justiça decretou a quebra do Mondelli. Então, a quebra do Mondelli, ela não foi decretada única e exclusivamente por conta do tamanho da dívida. Isso é importante que se diga. A quebra do Mondelli foi decretada de acordo com a prática de diversos atos falimentares pelos antigos gestores, não é? Pois bem, essa falência foi decretada em dezembro de 2014. Dezembro de 2014. Como a gestão judicial tinha conseguido, de alguma forma, fazer com que o negócio caminhasse bem, a juíza, e aí ela foi muito sábia nesse ponto, ela decretou a continuidade do negócio. Tanto é que o case Mondelli, ele é estudado em faculdades de cursos de direito empresarial do Brasil todo, porque ele é um case de sucesso no que tange a continuidade do negócio. Então você teve a falência decretada, o negócio continuou, o negócio é rentável e o que vai ser vendido é o negócio. Então você imagine o seguinte, se a empresa fechasse, o que teria para ser vendido? Uma planta frigorífica, um terreno, um imóvel que ia valer X. Mantida a atividade negocial, o que vai ser vendido através de um leilão é um negócio.
e esse negócio vale 10x, vale 20x. Então isso é muito interessante e atende, de um modo geral, a toda a comunidade de credores. O grande problema do Mondelez é a demora, né? Até agora o leilão não saiu, não teve nenhum interessado pelo valor que o administrador judicial aí está sugerindo. Então, esse é o grande problema. Essa situação de continuidade do negócio, ela tem que ser necessariamente uma situação transitória, até que você venda para algum investidor. Então, nós estamos de 2014 até 2019, portanto, 5 anos já, nessa situação transitória. Então, o modelo é muito bom. A decisão da justiça de decretar a continuidade do negócio é excepcional. O problema do Mondelez é a demora. Precisa resolver isso. É possível que uma condição de um grupo de eventuais empresários interessados possam se compor para tentar participar da intenção de compra do negócio? É perfeitamente possível. Qual é a situação hoje? Nós temos o leilão com data limite em 10 de dezembro, se não me falha a memória, não teve nenhum interessado, porque o administrador judicial avaliou o Mondelez em algo em torno de 270 milhões de reais e não teve nenhum interessado. Aí a justiça determinou a prorrogação desse período por mais 4 meses, de modo que nos próximos 4 meses, qualquer pessoa qualquer empresa, né, ou pessoa que chegar lá oferecendo esse valor mínimo de 270 milhões, arremata e leva, né, a unidade livre de qualquer dívida e tudo mais. Mas nada impede, por exemplo, Nelson, que um grupo de credores, um grupo de empresários apresente uma proposta diferente disso. Aí o que acontece? A juíza tem que necessariamente convocar uma Assembleia Geral de Credores. Aí quem decide se pode fazer uma forma diferente da que está programada hoje são os próprios credores, que tem que aprovar por 2/3. Nesse momento, nós estamos gravando aqui, final de janeiro de 2019, o comitê foi restabelecido? Já tem definição sobre isso? Ainda não. O comitê precisa ser restabelecido, isso é uma prerrogativa da lei, não é questão discricionária do juiz, se pode ou se não pode, é um direito dos credores a formação do comitê. Houve pedidos reiterados para a Justiça, mas a Justiça ainda não se manifestou sobre a convocação da Assembleia para a eleição do comitê. Enquanto se aguarda o desfecho sobre a possibilidade efetiva de venda do negócio em si, se aquelas etapas de pagamentos que estão estabelecidas na lei, se elas continuam em andamento ou não, para entender como funciona uma coisa em detrimento da outra. São coisas distintas. Você primeiro faz a arrecadação do ativo. Depois a realização do ativo. A realização do ativo é a venda do patrimônio. Uma fazenda do Mondelez, por exemplo, já foi vendida. Então já tem dinheiro, já está entrando dinheiro em caixa. Com dinheiro em caixa, após a realização do ativo, você começa a terceira etapa, que é pagamento dos credores. Então primeiro vai pagar os credores trabalhistas, que do Mondelez é insignificante, assim, é um valor muito pequeno. Depois pagam-se os bancos, que são os credores com garantia real, e aí vai pagar o fisco, que a dívida do Mondelez fiscal é bem grande. A gente está falando de INSS, Fundo de Garantia? Tudo, INSS, Fundo de Garantia, Imposto de Renda, ICMS, o Fundo Rural que ficou para trás, todo tipo de imposto. Mas tem um detalhe importante, e a lei ela foi muito sábia nisso. Em terceiro lugar, você só paga o valor do tributo propriamente dito. Tudo que é multa, autuação, fica lá para o final. E o Mondelez tem uma dívida... Eu tenho a impressão que o grosso da dívida fiscal do Mondelez é relacionada a autuações fiscais. Então isso não paga agora. Então eu tenho a impressão de que se vender bem a UPI vai conseguir pagar quase todo mundo. Tem uma escala de prioridades então estabelecida na lei. Exatamente. Tiago, muito obrigado por você ter vindo aqui, ajudado a gente a compreender esse universo, emprestado, inclusive, a sua função de professor, para que a gente possa traduzir essa linguagem, que envolve empregos, função social, atividade, faturamento, a relação com a cidade, com o país, porque estamos falando de um caso aqui que você mesmo comentou, do ponto de vista jurídico, está sendo estudado, dadas as suas condições por todas as faculdades de direito praticamente do país, que é essa ideia de que a lei não foi feita necessariamente para quebrar alguém, mas para possibilitar que ela continue exercendo a sua atividade onde couber. Exatamente, Nelson. Isso é o mais importante.
a manutenção da empresa, a manutenção da fonte produtora, da função social da empresa. E sempre levar em mente de que a empresa ela atende muito mais a sociedade, ou ela existe para atender mais a sociedade do que propriamente o empresário, né? Mas o prazer foi todo meu, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Você acompanha esse programa para você assistir a hora que você quiser, também na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos lá e todas as entrevistas, assim como os demais programas, estão disponíveis para você assistir em tempo real. Até o nosso próximo encontro.